Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. The Acolyte é uma nova série de Star Wars que está irritando geral. Todo mundo está criticando e eu aposto que as pessoas vão continuar falando disso nas redes enquanto os episódios estiverem saindo. Só que agora a protagonista e a showrunner da série estão pistolando porque a galera não está curtindo a bagaça. Já vamos falar sobre isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha e não se esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda pra caramba para entregar o vídeo para mais pessoas. E lembrando que faltam menos de 1000 para a gente bater a nossa meta de 10 mil inscritos. Beleza? Feito o jabá então, bora pro trampo. A estrela da série, e eu vou usar essa palavra só por boa vontade, lançou uma música zoando os fãs que foram malvados com ela. Eu não vi ninguém falando nada pra menina, não tô dizendo que não aconteceu, mas ela não mostrou nada pra ninguém, então tá tudo meio... Tipo assim, ela disse que fizeram alguma coisa. Amandla Stenberg, a atriz que interpreta Osha e May na série, tá bravinha com as pessoas alegadamente intolerantes, segundo ela, usando uma música pra mostrar o seu descontentamento depois de semanas ouvindo que a série onde ela trabalha é uma josta. A série em si não era vergonha suficiente, ela tinha que passar mais essa. The Acolyte irritou muito os fãs porque não respeita a tradição do universo Star Wars com coisas indiscutivelmente idiotas. Especificamente em The Acolyte, eu venho criticando o roteiro porco e burro da série, não os personagens. Quando eu digo que o roteiro é porco e burro, é porque tem coisas tipo fogo no espaço, o que qualquer criança de 4º ano sabe que nem é possível. A gente tem a história do Anakin Skywalker sendo destruída por novas regras. A força sendo literalmente feminina e agora é chamada de fio. Tem um coven de bruxas. E tem mais coisa ainda, a gente já vai chegar lá. E todo mundo tá zoando isso. Então, estão zoando as coisas mais óbvias que deveriam zoar. E a showrunner da série, Leslie Headland, tá full pistola com a reação das pessoas. Ela diz que sua obra mais importante está sendo destruída. E que é reducionista descrever o coven de bruxas femininas como LGBT. Só para constar, Leslie também é casada com uma mulher que ela colocou na série e as pessoas disseram que a esposa dela é uma atriz horrível. Sinceramente, ela apareceu tão pouco que isso nem me afetou. A série é tão mal escrita que esse aspecto especificamente, para mim não significou absolutamente nada. Pelo menos não ainda. Também teve outra quebra de tradição recente com o mestre Jedi Ki-Adi-Mundi, que segundo o canon não tinha nascido ainda na época em que a série acontece. O que eles fizeram para resolver isso? Admitiram o erro? Não, mudaram o cânone. Falando com o The Hollywood Reporter, a showrunner disse, abre aspas, fico triste que as pessoas pensem que se algo é LGBT, isso seria ruim. Fecha aspas. Vamos lá, ninguém está dizendo isso. As pessoas estão dizendo que você está focando na coisa errada. Na cabeça dela, se tem qualquer menção a pautas identitárias, isso automaticamente faz da série um bom produto. Olha só essa novidade. Não faz disso um bom produto, Leslie. Ah, Barba, então tá querendo dizer que se tem pauta identitária é ruim? Definitivamente não foi isso que eu disse. O que eu e todo mundo que está criticando a série está dizendo é que a série é ruim apesar da pauta identitária. A gente está dizendo que a série é um lixo porque o roteiro dela é ruim. A gente está fazendo um balde se tem ou não tem identitarismo na série. Apesar de que algumas coisas ficam totalmente fora de contexto com o identitarismo ali. E isso acontece porque o roteiro é ruim. As pessoas estão dizendo que o identitarismo não é algo que importe em termos de Star Wars. Pode aparecer, não tem problema. Querem botar isso na série? Botem, não tem problema. Só não pode ser o mote da história. E mesmo que seja, digamos por um momento que seja realmente a razão de ser da história, tem que ser muito bem escrito. O que vamos combinar não é o caso aqui. Headland também abordou as bruxas espaciais LGBT que ela introduziu no 3º episódio da série. Na verdade, elas foram confirmadas como LGBT em um artigo promocional de Brooks Barnes, do New York Times, antes mesmo de um episódio da série ao ar. Vamos de novo. O problema não é ser LGBT. O problema é isso ser tão importante para a criadora a ponto de nada mais importar, nem uma revisãozinha básica de roteiro. Eu entendo que ela queira militar pela própria causa, mas tem hora e lugar para isso. Não é destruindo uma propriedade bilionária da empresa onde ela trabalha. Ela não se importa realmente em montar uma boa série. Essa é a verdade. Eles não se importam. Para ficar ainda mais claro,
Esse canal não discrimina ninguém com base em gênero, raça ou o que quer que seja. Na minha seção de comentários eu não tolero gente sendo maldosa com ninguém. Mas eu acho que muitas vezes as pessoas confundem o fato de eu ser de direita com ter problemas com isso. Meu lema de vida é vive e deixe viver. Não me interessa a cor da pele de ninguém, não me interessa com quem você dorme. Tá feliz? Isso é o que importa, bicho. Dane-se o resto. O que eu sempre vou criticar é quando alguém quiser usar isso para doutrinar crianças, porque é algo que eu acho errado. Quando alguém discriminar outra pessoa em detrimento do seu grupo social, eu vou berrar. Não interessa que grupo seja. Quando quiserem trocar a etnia de um personagem, eu vou me impor. Não interessa se é de branco para negro, negro para branco, verde para rosa, não vem ao caso. E quando arruinarem uma franquia que eu gosto porque querem militar, eu vou me impor. Apesar da série divulgar as bruxas espaciais como LGBT, Headland agora diz, abre aspas, bem, elas estão em uma sociedade matriarcal. Como uma mulher LGBT, eu sabia que pareceria que elas eram, mas também não há muitos homens em sua comunidade. Então a proximidade entre elas seria natural. Parecia impulsionada pela trama. Eu diria que é muito reducionista chamá-las de LGBT. Acho que isso significa que você não está realmente prestando atenção à história. Fecha aspas. Vamos lá, dona Headland, ninguém se importa com isso. Essa é a grande verdade. Aqui você tem duas mulheres que tiveram um bebê usando a força. Nesse caso específico, o problema não é ser uma comunidade LGBT. A gente está fazendo um balde para isso. O problema aqui é ter acabado com a lore de Anakin Skywalker ao fazer isso. Esse é o problema, não o fato de ser LGBT. A série também está agora com 14% de aprovação. É um absurdo, gente. As pessoas precisam continuar ignorando essas coisas e não deixar a mídia dizer que a gente não está assistindo porque somos fóbicos de alguma coisa. Não, você só continua lembrando a eles que o roteiro é péssimo e até que eles parem de focar no assunto errado, vai continuar sendo péssimo. E quando eles pararem de focar nisso, e então os interesses amorosos desses personagens, sejam eles quais forem, se encaixarem naturalmente na história, só então o público vai voltar a assistir. Até esse momento, a gente vai continuar assistindo literalmente qualquer outra coisa. É muito fácil boicotar. Além disso, existe uma questão mais profunda sobre como as narrativas são construídas. Quando se trata de ficção, especialmente em universos bem estabelecidos como Star Wars, os fãs esperam consistência e respeito pela tradição. The Acolyte parece ter desconsiderado vários aspectos fundamentais do lore de Star Wars, o que causou essa reação negativa. Não é só sobre inclusão ou representatividade, é sobre fazer isso de uma forma que enriqueça a história, que não pareça forçado ou uma tática de marketing para atrair um determinado público. A inclusão e a diversidade são importantes, mas elas precisam ser implementadas de maneira que façam sentido dentro do contexto da história. Quando parece que estão sendo colocados ali só para preencher uma cota, os fãs percebem, vão reagir negativamente e estão cobertos de razão. Não é ser contra a diversidade, mas sim de querer ver uma história bem contada, onde todos os elementos, incluindo a diversidade, são integrados de forma orgânica. Os fãs de Star Wars, assim como os de qualquer outra franquia, têm uma conexão emocional profunda com o universo que eles amam. Eles se importam com a integridade da história e dos personagens. Quando uma nova produção parece ignorar isso em favor de mensagens sociais ou políticas, é natural que haja resistência. É como se o universo que eles amam estivesse sendo usado para algo que não corresponde ao que fez eles se apaixonarem por ele, em primeiro lugar. Leslie Headland também parece não entender isso. Ao focar tanto em promover The Acolyte como a Star Wars mais LGBT de todos, ela inadvertidamente colocou esse aspecto acima da qualidade da história e da tradição do universo. Isso aliena uma parte muito significativa da base de fãs que quer ver histórias envolventes e bem escritas, independentemente dos personagens serem LGBT ou não. A inclusão de diversidade em uma narrativa ela deve ser feita de maneira que pareça natural e relevante para a história. Caso contrário, ela pode parecer forçada e perder o impacto desejado. Além disso, quando a resposta a qualquer crítica é imediatamente rotular os críticos como preconceituosos, isso acaba com a possibilidade de um diálogo construtivo e aliena ainda mais o público. Também tem um problema evidente com o desenvolvimento da trama de The Acolyte. Elementos como fogo no espaço ou mudanças drásticas na tradição, como chamar a força de fio e criar novas regras que contradizem o cânone estabelecido, são vistos pelos fãs como falta de respeito pelo material original.
A força é uma parte central do universo de Star Wars, e alterar isso de uma forma tão drástica, sem uma justificativa minimamente sólida dentro da narrativa, é visto como um desserviço à franquia. Amanda Stenberg, ao responder às críticas, pareceu minimizar os sentimentos dos fãs, sugerindo que todos os nerds são LGBT no mundo dela. Embora isso possa ter sido uma tentativa de desarmar as críticas com humor, também pode ser visto como um desrespeito às preocupações legítimas dos fãs. A diversidade dentro do fandom é grande e nem todos se identificam com a comunidade LGBT. Ignorar essa diversidade de opiniões é contraproducente. O cerne do problema é que muitos fãs sentem que a qualidade da história e a fidelidade ao universo de Star Wars foram sacrificadas em nome da inclusão forçada. Isso cria uma narrativa que não ressoa com a base de fãs que ama o universo de Star Wars por suas histórias envolventes, seus personagens icônicos e sua construção de mundo consistente. A reação dos fãs é um indicativo de que, embora a inclusão seja importante, ela não deve vir à custa da qualidade narrativa. A chave está em encontrar um equilíbrio, onde a diversidade seja parte integrante da história, sem parecer que está sendo empurrada a goela abaixo dos espectadores. Quando a inclusão é feita de maneira orgânica, ela enriquece a narrativa e é amplamente aceita e apreciada. Por fim, a abordagem de marketing de The Acolyte parece ter se concentrado tanto em promover a sua diversidade que negligenciou a importância de criar uma história convincente e coesa. Em vez de usar a diversidade como uma tática de marketing, deveria ser usada como uma ferramenta para enriquecer a narrativa. Os fãs querem ver histórias bem contadas, com personagens complexos e tramas envolventes. Quando esses elementos estão presentes, a inclusão se torna um bônus natural, não o foco principal. Leslie Herland e a equipe de The Acolyte podem aprender muito com a reação dos fãs. É essencial ouvir as críticas construtivas e usar elas para melhorar a narrativa e a qualidade do próximo produto, se ele existir. The Acolyte já está morta, não tem mais como ser salva. Nem que o próprio George Lucas quisesse, dada a quantidade de coisas sem sentido inseridas pelo roteiro. A única solução aqui é a Disney fazer o que fez com Willow, remover do catálogo e jogar no limbo. Ignorar ou desdenhar as preocupações dos fãs só vai servir para aliená-los ainda mais e prejudicar a recepção da série a longo prazo. Star Wars é uma franquia amada por milhões de pessoas ao redor do mundo, e essas pessoas querem ver o universo que amam tratado com respeito e cuidado. Isso não significa que a franquia não pode evoluir e incluir novos elementos, mas essa evolução deve ser feita de maneira que respeite o que veio antes e enriqueça o que está por vir. A verdadeira inovação na narrativa vem da integração harmoniosa de novos elementos dentro de uma estrutura já familiar, criando algo que é ao mesmo tempo novo e respeitoso às raízes. Em resumo, a controvérsia em torno de The Acolyte serve como um lembrete de que a inclusão e a diversidade são mais bem recebidas quando são parte natural de uma história bem contada. Quando os criadores do conteúdo conseguem equilibrar esses elementos, eles criam histórias que ressoam com uma ampla gama de espectadores e mantêm a integridade do universo que estão explorando. Essa é a verdadeira essência de uma narrativa inclusiva e envolvente, e algo que todos os fãs de Star Wars, independentemente de sua identidade, podem apreciar e celebrar. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. Lembrem que agora a gente tem o nosso clube de membros. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.